Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar início à nossa terceira videoaula e sempre reafirmando que qualquer dúvida que vocês vierem a ter sobre o conteúdo, é importante que vocês vão ter o meu privado no WhatsApp, me mandem mensagem. Até mesmo se vocês entenderam a aula por completo, vão lá, me mandem uma mensagem para que a gente possa trocar essa informação e trocar esse conhecimento. Vocês aprendendo comigo e eu aprendendo com vocês, tá certo? Na aula passada nós falamos sobre globalização econômica, e dentro desse assunto nós temos os blocos econômicos. Hoje nós vamos falar sobre os 4 principais blocos e reafirmando e falando inicialmente que vocês serão os protagonistas deste conteúdo, tá certo? Nós vamos falar de maneira muito superficial, de maneira bem enxuta, tá bom? Para que vocês possam de fato ser o protagonista deste conteúdo. Vocês já vão entender isso mais à frente, tá certo? Mas dentro da globalização econômica nós temos os blocos econômicos. E é importante que nós possamos compreender e que nós possamos saber o que de fato é um bloco econômico. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre isso. Quem nunca ouviu falar sobre o Mercosul? É o Mercado Comum do Sul. Então, no Jornal Nacional, por exemplo, ele fala muito sobre essa questão dos blocos econômicos, tá certo? Então, eu acredito que vocês já ouviram falar sobre esse termo. Não é, na verdade, uma novidade para vocês. Mas no decorrer da aula, vocês vão lembrar e vão saber o que é um bloco econômico e quais são os principais blocos econômicos, tá certo? Mas antes de falarmos sobre os principais blocos, é importante que nós possamos compreender o que é um bloco econômico, tá bom? Bom, os blocos econômicos, eles compreendem a formação de mercados regionais. Esses mercados regionais, eles ocorrem entre países, tá certo? A fim de dinamizar e integrar a economia de seus membros através da livre circulação de mercadorias ou da redução dos impostos cobrados em importações. Então, um exemplo didático, nós temos o Brasil, digamos que o Brasil é um grande produtor de laranja, tá certo? Então, o Brasil ele produz muita laranja. Porém, o Brasil ele não tem condições climáticas para produzir morango. E a Argentina, ela produz morango. Entretanto, a Argentina não produz laranja. Então, o que acontece? Vai haver essa troca comercial, né? Então, por isso o termo mercados de venda, né? Então, o Brasil vai o quê? Vai vender laranja para a Argentina e o Brasil vai comprar os morangos da Argentina. Ou seja, vai haver essa troca de mercadorias, essa livre circulação. Então, os blocos econômicos, pessoal, eles foram criados e implementados justamente para fazer com que essa circulação de mercadoria ela pudesse ser feita de maneira mais simples e principalmente para que houvesse menos burocracia e redução de impostos. Porque muitos países eles não faziam questão de vender os seus produtos para um outro país que tivesse uma política diferente da sua. Então, suponhamos que o Brasil ele podia produzir muito arroz, certo? E o Uruguai ele não produzia arroz nenhum. Entretanto, essas questões políticas do Uruguai ser de esquerda, digamos, e o Brasil de direita, ele acabava impedindo que esses países pudessem fazer essa troca comercial, vender-se o seu produto um para o outro. Então, a criação desses blocos econômicos, ele veio justamente para fazer com que essas mercadorias elas pudessem ser trocadas e vendidas de maneira simples, onde a questão ideológica não fosse o principal fator, tá certo? Ou para a venda ou para a não venda. É basicamente isso, tá bom? Os blocos econômicos eles foram criados com esta finalidade de fazer com que os países pudessem vender a sua mercadoria de forma mais dinamizada, de forma mais rápida, com menos burocracia e com menos impostos, tá bom?
Então, esse é o conceito de blocos econômicos. Dentro desse contexto, pessoal, nós vamos trabalhar com os 4 principais blocos, que é o Mercosul, Mercado Comum do Sul, a qual o Brasil faz parte, né? Nós temos o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que são lá dos países da América Central. Nós temos também a União Europeia, que faz parte dos países da Europa, Alemanha, França, enfim, os países lá do continente europeu. E também nós temos o APEC, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que faz parte dos países lá do continente asiático, tá bom? Então, nessa aula nós vamos trabalhar o contexto, tá bom? E o significado e as principais características de cada bloco deste, o Mercosul, o NAFTA, a União Europeia e o APEC. Bom, o primeiro bloco que nós iremos tratar é o Mercosul. Aqui nós temos a imagem, né, o logo do Mercosul. O Mercosul, pessoal, o nome próprio já diz, né? Mercosul, Mercado Comum do Sul, tá bom? Que são os países que formam aqui, que são formados por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse bloco econômico ele foi criado em 1993. E como o próprio nome já diz, ele envolve o quê? Ele envolve os países da América do Sul, tá certo? Então, essas são as principais características do Mercosul. Nós temos o NAFTA, né, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Esse bloco econômico, o NAFTA, ele engloba, né, apenas 3 países, tá certo? Que é os Estados Unidos, que nós temos a bandeira dos Estados Unidos, o Canadá e o México, certo? Esse bloco, pessoal, ele foi criado também em 1993. Por que ele foi criado? Ele foi criado justamente para fazer frente, né, para brigar com um outro bloco econômico, que é a União Europeia, que nós vamos ver no próximo slide. Então, pessoal, a principal informação aqui do NAFTA é que ele é integrado por 3 países, que é os Estados Unidos, Canadá e o México, tá certo? Ele foi criado em 1993 e o seu principal objetivo no momento da sua criação foi fazer frente à União Europeia, tá bom? Que é o próximo bloco que nós iremos ver. Pois bem, pessoal, aqui nós temos a imagem, né, que representa a União Europeia. Como eu falei para vocês, a União Europeia é formada por países do continente europeu e ele é o principal bloco da atualidade, certo? Então, entre os 4 blocos que nós vamos tratar hoje, a União Europeia ele é o principal bloco, tá certo? Atualmente, ele possui 28 países membros, então vocês percebam a diferença. Enquanto que o NAFTA tem 3, o Mercosul tem 4, e ainda tem os países que estão ali no meio termo, né? Vocês vão entender isso mais adiante. A União Europeia ele tem 28 países membros, certo? Ele também apresenta uma dinâmica econômica e comercial acentuada, além de possuir um nível elevado de organização, que inclui até mesmo a livre circulação de pessoas entre as nações que fazem parte do bloco. Para vocês entenderem o nível de organização da União Europeia, além da livre circulação de mercadorias ou a circulação de mercadorias com baixos impostos, que é o principal objetivo dos blocos econômicos, a União Europeia ela foi além disso. Ela permite, né, que pessoas que fazem parte dessas nações elas possam circular livremente entre os países que são membros da União Europeia, tá certo? Então, essa é a União Europeia, o bloco União Europeia, o principal bloco da atualidade. Além de ser o principal, né, ele é o mais organizado e ele conseguiu ir além do que outros
blocos econômicos fazem, né? Como o Mercosul e o NAFTA, que é somente tratar de acordos comerciais, né? A União Europeia ela foi além disso, ela permite que os seus membros eles possam transitar entre seus países que fazem parte do bloco. Por fim, pessoal, nós temos o APEC, tá certo? O APEC ele é o principal fórum que proporciona o crescimento econômico, a cooperação, o comércio e o investimento na região da Ásia-Pacífico, certo? As decisões nesse bloco são tomadas por consenso, tá certo? A APEC não apresenta um tratado de obrigações para os seus participantes. Um dos principais objetivos da APEC são a redução das tarifas e outras barreiras comerciais em toda a região da Ásia-Pacífico, proporcionando eficientes economias nacionais e aumentando as exportações. O que é importante que vocês possam compreender aqui do APEC? Bom, pessoal, como deu para entender, eu acredito que sim. A APEC, ele é correspondido, ele faz parte, né, quem faz parte do APEC? São os países os países da Ásia, certo? Da Ásia-Pacífico. Porém, aqui, como o texto fala, ele não apresenta obrigações para os seus participantes. O que deve prevalecer aqui, pessoal, é o bom senso. Não existem regras pré-estabelecidas dentro deste bloco, certo? O que vai prevalecer aqui são a decisão por consenso, o que for melhor para os países membros deste bloco. Bom, pessoal, então essa foi a explicação. Como eu falei para vocês, seria de uma maneira muito rápida, nem tão rápida, mas digamos que específica e direta. Essa é a palavra melhor ser empregada, tá bom? Por que, professor, que foi de forma direta? Porque, como eu falei no início do vídeo, vocês seriam os responsáveis e os protagonistas desta atividade, deste conteúdo e desta aula. Mas de que maneira? Bom, eu dividi a turma em 4 grupos diferentes. Cada grupo vai falar sobre um bloco econômico diferente. O grupo 1 vai falar sobre o Mercosul, o grupo 3 vai falar sobre a União Europeia. Ou melhor, não, desculpa. O grupo 1 fala sobre o Mercosul, o grupo 2 fala sobre o NAFTA, o grupo 3 sobre a União Europeia e o grupo 4 vai falar sobre a APEC. Tá certo? De que maneira, professor? Eu dividi a turma, cada grupo tem 4 pessoas, tem 4 alunos. O grupo 1, por exemplo, que vai falar sobre o Mercosul, tem Eduarda Vieira, Gustavo Silva, Thalita Vitória e Maria Luísa. Qual será o dia da apresentação? Quarta-feira, às 14 horas, tá certo? Então, quarta-feira, às 14 horas, nós teremos a apresentação dessa atividade. Professor, de que maneira? Nós não podemos ir para a escola. Então, nós vamos usar a tecnologia a nosso favor, certo? Nós vamos fazer uma videochamada além de mim, além do professor, claro, nós vamos ter também os alunos que vão falar sobre esse bloco econômico, que no caso é o Mercosul, tá certo? Então, vocês vão estudar, vão assistir essa videoaula quantas vezes for preciso, vão procurar outras fontes, seja no livro, na internet, coisas que falem sobre o Mercosul, tá bom? E no dia dessa videochamada, que é quarta-feira, às 14 horas, nós vamos debater, tá bom? E vamos aprofundar o nosso conhecimento acerca do Mercosul. Preparem perguntas, preparem questionamentos, preparem dúvidas, preparem perguntas não só para mim, mas também para os colegas, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento sobre o Mercosul, tá bom? Então, o grupo 1, mais uma vez, é formado por Eduarda Vieira, Gustavo Silva, Thalita Vitória e Maria Luísa. Então, na quarta-feira que vem, às 14 horas, estejam atentos que nós vamos fazer nossa videochamada para falarmos sobre o Mercosul. O grupo 2 vai falar sobre o NAFTA. Lembra do NAFTA, né? Estados Unidos, Canadá e México. Vai ser também na quarta-feira, tá bom? Porém, às 16 horas.
Enquanto que o grupo 1 que vai falar sobre Mercosul é às 14, o grupo 2 vai falar sobre o NAFTA é às 16. Quem faz parte deste grupo? Luane Melo, Lucas Coutinho, Ludmila Fernanda e João Gabriel Silva. O grupo 3 vai falar sobre a União Europeia. Já vai ser na quinta-feira, tá bom? Enquanto o grupo 1 e o grupo 2 é na quarta, o grupo 3 e o grupo 4 são na quinta, tá bom? O grupo 3 às 14 horas e o grupo 4 às 16, tá bom? Quem faz parte do grupo 3? Manuele Costa, Maria Eduarda, João Gabriel Monteiro e Liz Railane. Quem faz parte do grupo 4? Mariana Ferreira, Matheus Cunha, Sabrina Pires e João Gabriel Monteiro. Pode surgir uma dúvida em relação à questão do horário. Pessoal, se alguém tiver dificuldade com o horário, vocês me mandem mensagem, mas para eu fazer essa troca, vocês vão ter que me dar um motivo plausível para fazer essa troca. Mas a priori, os horários são esses, os dias são esses e os grupos são esses. Só vou fazer a troca se realmente o aluno me apresentar embasamentos que de fato me façam trocar as datas ou então os membros do grupo. Mas a priori, esses são os grupos e esses são os horários e os dias, tá bom? Então estudem, preparem um roteiro. Quanto ao vídeo, esteja num lugar claro, tá bom? Num lugar que dê para de fato visualizar o rosto de vocês, para que a gente possa trocar essas informações e ampliarmos o nosso conhecimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os blocos econômicos ou então sobre a metodologia do trabalho, vocês podem me mandar mensagem. Talvez de início vocês encontrem tenham uma certa estranheza, né? Porque eu acredito que seja novo, não só para vocês, mas também para mim. Mas a tecnologia está aí e ela está ao nosso uso, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês vierem a ter sobre o conteúdo ou sobre a metodologia de apresentação do trabalho, podem mandar mensagem. É importante que vocês assistam esse vídeo e me mandem uma mensagem, um dedinho, um joinha, um ok, eu vi o vídeo, professor, tudo certo, tá bom? Para que na quarta-feira e na quinta-feira a gente possa fazer a chamada de vídeo normalmente. Pessoal, no mais é isso. Permaneçam em casa, permaneçam se cuidando para que a gente possa voltar o mais breve possível para a sala de aula.